A paz do Senhor para a igreja, mais um dia na presença do Senhor. Queremos agradecer a Deus pelo dia que nós tivemos e hoje de volta para a meditação da palavra do Senhor, uma reflexão, um estudo breve, mas um bom estudo. E eu convido você, nesta noite, a abrir a palavra de Deus no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Amém? Eu vou ler o versículo de número 4 e você acompanha comigo e mantém a Bíblia aberta no capítulo 18, que diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Oremos ao Senhor. Deus eterno, Pai maravilhoso, queremos te agradecer por esta rica oportunidade de estarmos aqui meditando na tua palavra, podendo fazer isso mesmo isolados, mas unidos pelo teu Espírito. Nos ajuda a entender a tua mensagem nesta noite e que possamos colocar em prática este estudo para o nosso crescimento e para que possamos testemunhar dos teus feitos em nome de Jesus. Amém? Queridos, neste texto de Ezequiel, no capítulo 18, nós vamos falar sobre julgados pelo procedimento. Eu e você seremos julgados pelo que nós vamos fazer. Por isso, eu chamo você a atenção nesta noite a se concentrar nessa leitura do capítulo 18 de Ezequiel. Neste capítulo 18 em Ezequiel, o Senhor Deus decide acabar com a injustiça propagada em Israel. Muitos acreditavam que era possível herdar justiça ou injustiça dos pais. Mas não é assim que funciona, amados. Neste estudo fica muito claro qual o critério utilizado por Deus para nos julgar. Quem praticar a justiça da palavra de Deus viverá. Quem viver na impiedade, longe de Deus, morrerá. Além disso, cada um dará conta de si mesmo. Pais não serão julgados pelos pecados dos filhos, e os filhos não são julgados pelos pecados dos pais. Contudo, é muito importante, igreja, termos algo em mente. Embora não sejamos herdeiros de justiça e culpa, nós somos diretamente afetados pelas escolhas dos nossos antepassados. Aleluia! Deus continua nos sustentando, tratando de nós. Mas, por exemplo, queridos, o filho de pais crentes herdará naturalmente, na maioria das vezes, um lar cheio de paz e da palavra de Deus. O filho de um traficante, por exemplo, herdará um lar conturbado pelas drogas e ilegalidade. Embora ele não seja julgado pelos pecados do pai, vai com certeza sofrer as consequências de suas escolhas.
No começo do livro de Ezequiel, no capítulo 18, nós temos algo interessante. Do versículo 1 ao versículo 4, vai dizer assim: diz o profeta Ezequiel: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel proferes este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sabe por quê, irmãos? Porque é normal dizer que alguém tem que pagar o pato. O mais fraco assume tudo. Outro adágio popular diz que o periquito leva a fama, porque o papagaio foi que comeu o milho. Ou seja, os aproveitadores levam as vantagens, mas os prejuízos são deixados para aqueles que não podem se defender. No capítulo 18, ainda do versículo 9, o comportamento do justo, que nós vamos ler a partir do 5, ele vem dizendo assim: sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, ou entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os seus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. O maior problema, queridos, é que as coisas estão de mal a pior. As situações que nós estamos vendo têm deixado a palavra de Deus escondida, oculta. Tem deixado com que nós sejamos contaminados pelo que não presta. O comportamento do justo é esse. E o filho do justo? Do capítulo 18, nós vamos ter a passagem do versículo 10 ao 19, queridos, que diz assim: se ele gerar um filho ladrão, esse justo, presta bem atenção, o comportamento do justo, agora o filho do justo, o que é que pode acontecer? Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a sua maldade, ou fazer o mal, ou fazer qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e o necessitado, praticar roubos, não tornar, quer dizer, não pegar de volta o penhor, ou não devolver o que ele pegou empenhado, alguém deixou lá para receber alguma coisa, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez e será morto. Seu sangue será sobre ele. Mas acontece, queridos, eis que se esse filho que estiver praticando essa maldade, tudo isso, se ele gerar um filho que seja, ou que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, e não cometer coisas semelhantes,
não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, e desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas é interessante, o versículo 19 vai dizer: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso, certamente viverá. Deus não tem um culpado por inocente, irmãos. E nem um inocente por culpado. Precisamos entender isso. Mas, queridos, existe algo que nós chamamos de livre-arbítrio, que era no Éden, na verdade, e hoje nós temos o entendimento que o livre agir, ou a livre vontade de agir, nos dá o entendimento de livre-arbítrio. E nós vamos continuar vendo esta passagem em Ezequiel 18, do versículo 20 ao 28, que vem dizer para nós: a alma que pecar, essa morrerá. Filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Aleluias! Louvado seja Deus! Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa da iniquidade. Morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da sua perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Não será morto. Aleluia! O livre-arbítrio lhe dá a condição de escolher qual caminho, irmão. Não é porque o meu pai é bom que eu deva ser bom. Era para ser. Não é porque meu pai é mau que eu deva ser mau. Era para ser. Mas tem as exceções. Você pode escolher o caminho que deve andar. Às vezes nós temos a máxima de que filho de pastor não é pastorzinho. E é verdade. Filho de médico não é médico. Filho de engenheiro também não. Mas tem tantos analfabetos por aí que os filhos são superdotados. São homens de grandes reconhecimentos, inclusive mundiais. Ou mundial. Queridos,
Os filhos de prostitutas não precisam ser prostitutos. Por isso que Deus diz que a alma que pecar, essa vai morrer. Ninguém vai ser julgado pelos erros que meus pais cometeram ou porque os filhos cometeram. É verdade que vamos sofrer consequências. Mas acontece, queridos, do capítulo 18, do versículo 29 ao 32, a palavra de Deus fala julgados pelo procedimento. Eu e você vamos ser julgados pelo que nós fazemos. 29 diz assim: no entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será de tropeço, ou não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, queridos, a palavra de Deus se resume no capítulo 18 de algumas formas que diz: aquele que pecar morrerá. Esta palavra do Senhor vem a mim, diz o profeta: a alma que pecar morrerá. O comportamento do justo, suponhamos também que ele fez tudo direito, mas seu filho resolveu ser errado. Ele vai responder. E o filho do justo? Meus irmãos, o pai faz as coisas boas e o filho faz as coisas ruins. O pai não vai responder pelos erros dos filhos. Juridicamente, o pai responde pelos filhos de menor. Mas, diante de Deus, nós que já somos conscientes, nós vamos nos apresentar a Ele e mostrar qual foi o meu e o teu comportamento. Mas, amados, o Senhor termina essa palavra em Ezequiel mandando que nós nos arrependamos para vivermos, mudar a vida do pecado. Você que é filho de pessoas boas precisa ser melhor do que ele. E você que é filho de pessoas más, você tem que esquecer isso e ser uma pessoa relevante. E que Deus levante você, a mim, os nossos filhos, para sermos imitadores dele, no nome de Jesus. Eu quero desejar a você uma noite de paz, uma noite de bênção, e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenha misericórdia de vós, e o Senhor sobre vós levanta o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos.